Questão 57, UFG 2013. O vírus H1N1, apesar de infectar as hemácias humanas, não consegue se multiplicar nessas células. Isso ocorre principalmente porque as hemácias são desprovidas de... Bom, quando a gente fala em hemácia, a gente lembra logo que elas são desprovidas de uma estrutura chamada de núcleo. Então, as hemácias não possuem núcleo. Se elas não possuem núcleo, elas não vão ter também o quê? DNA, porque a gente não encontra DNA no núcleo. Então as hemácias não possuem núcleo e nem possuem DNA. Consequentemente, se está falando em vírus, possivelmente não vai se ter uma maquinária ou a maquinária de replicação desse vírus. Então, antes da gente ver os comentários aí da questão, vamos fazer alguns comentários importantes. Os vírus se reproduzem nas custas dos outros, ou seja, a célula que ele ataca utiliza toda a maquinária bioquímica de replicação e transcrição da célula. Uma célula sem núcleo não produz nada além das substâncias sintetizadas por enzimas já pré-existentes. Agora pense em uma célula sem toda a maquinária necessária para a produção de moléculas virais, como DNA polimerase, RNA polimerase, endonuclease, endógenas e etc. Então, não há praticamente nada para o vírus se reproduzir. E outra, por material genético do vírus se reproduzir para gerar sua prole, tem que se aderir no DNA do hospedeiro, porque ele não tem o DNA polimerase e usa isso da célula. E esta enzima só é encontrada onde? No núcleo. Não só a DNA polimerase, mas também no caso aqui, também se tem a RNA polimerase. Então, a ausência de núcleo nas hemácias sugere a falta de DNA cromossomal. A questão também sugere que o vírus H1N1 é um vírus DNA. Não havendo núcleo, o DNA viral fica impedido de incorporar o DNA celular e o que torna impossível para ele, a sua multiplicação. Também nos vírus que possuem RNA como material genético, pode haver diferenças no ciclo viral. Nos vírus causadores da gripe, por exemplo, assim que invadem a célula, tem início a multiplicação de seu RNA e a síntese das proteínas que farão parte do capsídeo. Ao deixar a célula infectada, os vírus da gripe não causam necessariamente a sua morte, mas carregam consigo fragmentos da membrana celular que formarão o envoltório lipoproteico do capsídeo. Então, olhando aí os quesitos, a letra A, receptores celulares? Não. Os receptores eles são proteínas ou glicoproteínas presentes na membrana plasmática que se unem especificamente a outras substâncias químicas chamadas de moléculas sinalizadoras, como os hormônios e os neurotransmissores. Então, a letra A, ela não é verdadeira, não é o nosso quesito. Letra B, transcriptase reversa. A transcriptase reversa é uma enzima que, como seu nome indica, realiza um processo de transcrição ao contrário, em relação ao padrão celular, ou seja, produz DNA a partir de RNA. DNA a partir de RNA. Certo? Muito bem, que é o contrário, Normalmente a gente produz RNA a partir do DNA. Então também não é o quesito que a gente estava procurando. Letra C, o DNA cromossomal é a resposta correta, Então, isso ocorre principalmente porque as hemácias são desprovidas de DNA cromossomal ou cromossomial. Letra D, DNA mitocondrial, falso, pois o DNA mitocondrial é um tipo de DNA encontrado nas mitocôndrias, que é uma organela celular. Letra E, capsídeos, Esses capsídeos seria uma camada externa de proteínas que envolve a partícula viral e em cujo interior se encontra o ácido nucleico. Então, o quesito correto, letra C.